E claro, quando acontece uma tragédia como essa, né, o Stiglitz, a gente precisa buscar todas as informações. Informações que pessoas que já praticaram essa experiência de ter o voo com balão aqui no sul do estado, em outra região, já conhecem. Mas tem muita gente que ainda fica em dúvida, né, o meu caro Stiglitz. Como funciona, como é a divisão ali no chamado cesto, né, no cockpit, desses balões que fazem esses voos. Você tem mais informações para a gente também, né? A questão onde é que fica o extintor, onde é que ficam os cilindros que dão a proporção ao fogo, que esquenta o ar, que faz realmente o voo acontecer. O que você pode ilustrar para a gente, trazer informações, Vinícius? Informações importantes para se entender um pouco mais de como funcionam os balões. Particularmente falando da minha experiência, eu já voei de balão em Praia Grande, inclusive, para um material aqui da NDTV, e venho de uma cidade de Torres, nas proximidades de Praia Grande, no Rio Grande do Sul, onde o balonismo também é muito forte. Uma experiência e uma questão. Primeiramente, gás propano, que é utilizado para subir o balão, ou seja, o gás quente faz com que o balão suba, o ar frio faz com que o balão desça. É nesta forma. Segundo ponto, há um cuidado muito grande com a questão do vento, porque o balão não tem um manche, ele não tem um volante, ele vai na direção conforme o vento. Por isso que existe sempre o cuidado antes de você levantar voo, se realmente aquele dia tem condições. A nossa equipe hoje, inclusive, esteve em Praia Grande, a repórter Raquel Schneider e o cinegrafista Nado Miranda, e eles conversaram com um dos empresários de um dos balonistas, um dos tantos balonistas que tem na cidade de Praia Grande, e ele acabou trazendo mais informações em relação à situação, primeiramente, do tempo e o cuidado que se deve ter em relação à meteorologia para o artifício, para o uso desse tipo de turismo. A condição climática é um dos principais fatores para se a gente vai se voar ou não, né? Então, principalmente quem tem muita experiência, já tem aquela experiência dos gráficos meteorológicos, gráficos das previsões, que a gente precisa estar sempre revendo, mesmo antes, minutos antes do voo, a gente está olhando o radar meteorológico e tudo isso, para a gente realmente estar sabendo se a gente vai confirmar o voo ou então até estar cancelando, o que já pode ter, já aconteceu algumas vezes, de a gente estar ali no campo de decolagem e infelizmente a gente vê que a ocasião não pode ser que não seja boa e aí sim a gente está cancelando. É dessa forma, sempre com cuidado em relação ao tempo. Mais algumas informações importantes. A gente tem as imagens, inclusive o pessoal acompanha em casa, aquela parte onde nós temos os acendedores, né? Nós temos o gás propano passando, se transforma em fogo e acaba esquentando o balão acaba subindo. Ao topo desse balão há uma espécie de um buraco, falando mais de forma popular para quem está em casa, onde ele controla a abertura ou não desse espaço. Quando ele abre mais, entra mais ar frio e o balão acaba descendo. Quando fica mais fechado, o balão sobe mais. Os balões em Praia Grande têm espaço para 2 passageiros, né? O piloto mais 2 pessoas, ou até 28 pessoas, que são 27 turistas, mais o piloto do balão. Então são vários tipos de balão que nós temos na região. Inclusive o Murilo, que era empresário, ele trouxe um pouco mais de informações sobre os equipamentos de segurança, né? Porque tem o cesto e aí ficam divididas as pessoas dentro desse cesto. Tem um espaço específico onde fica só o piloto, inclusive, e ele trouxe mais informações desses cuidados, onde fica o gás, onde fica o extintor, e você também confere na fala do empresário a partir de agora. Aqui é o cockpit, né? Então aqui tem os cilindros de gás, tem toda a parte das mangueiras, que é para o acionamento ali do maçarico. Tem o nosso extintor logo aqui, também na mão se é necessário. A questão de primeiros socorros também tem aqui. Então a fala do Murilo Pereira Gonçalves explicando um pouco mais desse trabalho, de como funciona esse cockpit, onde fica o piloto, mas também esse espaço que é dividido. Esses balões maiores são espaços para mais ou menos 4 pessoas em cada espaço. E aí vai se dividindo durante esse cesto. Obviamente que na imagem parece que o cesto é pequeno, mas quando você chega perto é um cesto alto, né, que fica mais ou menos uma altura como se fosse ao meu peito. Eu tenho um 1,93, então mais ou menos uma altura ao meu peito. Tem um cesto significativamente alto e também bem largo. Então o balão que nós tivemos a queda, inclusive, era um balão que tinha espaço aí para mais de 20 pessoas. Então, são cestos grandes que os turistas acabam utilizando de forma frequente em Praia Grande. Então, esse cuidado e essa informação também para a gente entender um pouco mais de como funciona esse trabalho dos balões, do turista que procura também o balão em Praia Grande, Zanotto. Obrigado, Vinícius Stiglitz, pelas suas informações.